Vamos para a palavra, irmão. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: não diga, sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não tema diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia, Jesus. Até aqui, irmãos. Essa é uma passagem muito conhecida. Nós sabemos que o Senhor Deus, Ele foi ter com, aleluia, Jesus, com Jeremias. E Jeremias disse que não passava de uma criança. Mas o Senhor escolheu Jeremias desde o ventre da mãe. E teve um dia, logo no comecinho da minha fé, logo quando eu me converti, Deus preparou de uma tal maneira uma sobrinha minha lá de Recife, que já era crescida na fé, já tinha um bom tempo de serva do Senhor. E nós, falando do amor e da graça de Deus na minha casa, nós fomos, acho que nessa noite nós foi para 1 ou foi 2 horas da manhã. Ela disse: ô tia, abre a sua Bíblia. Aí quando eu abri assim, aí caiu nesse versículo. Aí ela começou a falar em línguas e dizendo que eu fui escolhida desde o ventre. Quantas vezes você também não ouviu que você foi escolhido? Porque você foi escolhido desde o ventre da mãe. Desde antes de nós sermos gerados, o Senhor já sabia que nós estaríamos aqui nessa noite. E Ele nos chamou, Ele me chamou e Ele te chamou para uma grande missão. Ele te chamou como profeta no tempo de hoje. No tempo de hoje, você sabia? Ele disse, a palavra de Deus diz que Deus falou com Jeremias e disse: ei, antes que tu fosse formado, eu já te conhecia. Antes que tu fosse gerado, eu já te conhecia. E as nações eu te dei por profeta. Aí eu estava meditando na palavra, nesse versículo lá no sítio. Lá no sítio, interessante. Que onde Deus mais fala comigo é naqueles lugares que eu estou sozinha. E principalmente lá no sítio, meu sitinho. Quando eu estou lá, estava apanhando feijão de corda e conversando com Deus. E Deus me mostrando esse versículo. Eu fui formada, eu fui criada. Deus tem um plano na minha vida, desde o ventre da minha mãe. Eu sei que eu fui escolhida. Você sabe que foi escolhido por Deus. Você sabe que foi separado por Deus. Mas o que é que nós temos feito para Deus? O que é que nós temos feito? Jeremias disse que não passava de uma criança. Jeremias se sentia pequeno. Jeremias talvez não se sentia capacitado. Eu e você também muitas das vezes não se sentimos capacitados. Não nos sentimos capazes. Não nos sentimos capazes. Mas nós sabemos que quem nos capacita é o Senhor. Nós sabemos que quem nos enche é o Senhor. Nós sabemos que quem nos usa é o Espírito Santo de Deus. E eu fiquei remoendo, falando com Deus ali. E Deus me falando: você foi escolhida, você foi separada. A igreja foi chamada com um grande propósito. E que propósito é esse? Aleluia, Jesus. Um propósito que o Senhor tem preparado, mesmo lá, antes de você ser gerada no ventre da sua mãe. O Senhor já tinha um propósito, o Senhor já te via. Mas Deus falou para mim: qual a desculpa, Vera, que você dá para não fazer a minha vontade? Qual a desculpa que você dá para não fazer o que eu tenho planejado na tua vida? Se nós sabemos que os planos de Deus são maiores que os nossos. Se nós sabemos que o que Ele tem preparado é maior do que aquilo que eu e você corre tanto aqui na terra.
E o que nós estamos fazendo? O que eu e você estamos fazendo como profeta do Senhor nesses últimos dias? O que eu e você estamos fazendo para fazer a vontade de Deus? O que eu e você estamos deixando de fazer de nós mesmos, para nós mesmos, para fazer aquilo que Deus tem planejado em nossas vidas, para fazer aquilo que Deus tem, sabe, sonhado que nós íamos fazer. Nós, Pai, nós sonhamos, nós planejamos a vida dos nossos filhos, e muitas das vezes eles vai para um lado e vai para o outro. E do mesmo jeito é eu e você. O Senhor, Ele tem planos perfeitos. O Senhor, Ele tem planos perfeitos na nossa vida. E o que tem nos impedido de fazer aquilo que Deus tem planejado em nossas vidas? A palavra de Deus fala: o que? Quem nos afastará? Quem nos afastará do amor de Cristo Jesus? Será que é a timidez? Será que é a nudez? Hoje, trazendo para o dia de hoje, o que tem nos afastado? O que tem afastado a igreja da presença de Deus? Será que é a correria do dia a dia? É o cansaço? É a fadiga? É o trabalho que não está sobrando um tempinho, 10% do seu dia para adorar o Senhor? Nós temos que vigiar, porque nos dias de hoje nós sabemos que tudo que está acontecendo, o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. E o que é que tem afastado o seu povo da presença de Deus? O que é que tem diminuído a fé do povo de Deus na igreja? Aleluia, Jesus. O Senhor só quer que eu e você sejamos obedientes. Obediente àquilo que Ele tem nos entregado, obediente àquilo que Ele tem me chamado e te chamado para fazer aqui na terra, porque Ele quer que eu e você sejamos um filho obediente, um filho aprovado ao Senhor. Nos dias de hoje é difícil um filho obediente? Mas não é impossível. Porque o Senhor, Ele nos faz, Ele nos gerou, Ele nos criou, Ele nos conhece, Ele nos muda de uma maneira tal que nós mesmos muitas das vezes olhamos assim: será que é eu mesmo? Ele muda a mim e a você. Deixa ser moldado por Cristo, deixa ser cuidado por Cristo, deixa que Cristo cuide de você. Não faça como Jeremias, ao primeiro momento disse: Deus, eu sou só uma criança, eu não passo de uma criança, eu não passo de um menino. Qual foi a desculpa de Moisés? Moisés disse que não sabia falar. E muitas das vezes, eu e você, nós colocamos muitas desculpas para não fazer aquilo que o Senhor nos entregou. Aquela bênção que o Senhor nos entregou. Aleluia, Jesus. Porque é tão bom quando eu e você estamos empregados que subimos de cargo. É tão bom quando eu e você estamos empregados que o salário tem um aumento. Mas quando Deus entrega algo em nossas mãos, nós nos achamos pequenos, nós nos achamos um menino, nós nos achamos uma criança, como Jeremias. Mas Jesus, Deus, Ele usa as crianças. Jesus, Ele usa os pequeninos dEle. Ele ensina, Ele capacita, Ele cuida. Aleluia, Jesus. Davi era apenas um menino quando foi ungido. Davi era apenas um jovem quando foi ungido. Aí eu peguei, remoendo a palavra de Deus e fui para Davi. Fui para Ezequiel. Fui para a viúva que Eliseu aumentou o azeite dela. E eu digo: o Senhor Ele cuida de uma maneira tal do seu povo. Só basta que eu e você nos deixamos ser cuidados por Deus. Você já imaginou quando Deus,
em sonho, levou Ezequiel até aquele vale de ossos secos e fez Ezequiel passear, rodear. Aqueles ossos estavam sequíssimos. Aos olhos humanos não tinha não tinha mais jeito, não tinha mais solução, não tinha mais nada ali para fazer. Não era nem um cadáver que estava completo ali, com carne, com pele, era ossos sequíssimos. E Deus disse: por acaso, Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel disse: Senhor, tu sabes, Senhor. Profetiza, Ezequiel. Começa a profetizar, Ezequiel. Começa a profetizar naquilo que é impossível. Começa a profetizar. Começa a fazer aquilo que Deus tem ordenado. Aí eu comecei a me perguntar: Jesus, mas profetizar só é quando vai falando em línguas? Profetizar é falar, irmãos. Profetizar é falar aquilo que Deus tem mandado eu e você falarmos. Aquilo que Deus tem mandado eu e você falar, cuidar, abraçar, ensinar. Não te preocupas. Você acha que se Ezequiel não tivesse abrido a boca dele e tivesse sido um filho obediente, ele tinha ouvido o barulho dos ossos? Ele não tinha ouvido o barulho dos ossos. Se ele tivesse olhado só para o que estava ali, aos olhos dele, e olhado pela carne: não, Senhor, aqui não tem mais jeito, aqui só tem apenas ossos, ossos sequíssimos, ossos que se eu tocar, se eu pisar, vai se quebrar, não tem mais jeito. Quantas das vezes eu e você nos encontramos em situação assim, que achamos que não tem mais jeito, que achamos que não tem mais solução, que achamos que não vai dar mais. Ao Senhor diz: profetiza. Profetiza, Ezequiel. Profetiza que você vai ver o barulho, você vai ver o ruído. E não te assusta, porque é Deus agindo. Não te assusta, porque é Deus agindo. Você já pensou o barulho que fez? O barulho que foi feito naquele lugar, quando aqueles ossos começaram a procurar cada osso, o seu osso. E eis que a palavra fala que se estendeu carne, nervo, pele. Mas quanto Deus não mandou Ezequiel profetizar, o Espírito também, aquele exército que ficou em pé, não tinha vida. Não tinha vida. E Ezequiel profetizou aos quatro ventos, aos quatro cantos, e veio o vento do Espírito Santo e entrou naquele exército que estava ali, e eles reviveram. Agora, para isso tem que ser obediente. Para eu e você vermos o agir do Senhor, nós temos que ser obediente, fazer aquilo que Ele está nos ordenando. Porque não tem como uma pilha de prato ser lavada na sua casa se você não for lá e lavar. Não tem como. Não tem como um feijão na sua casa ser cozinhado se você não botar no fogo. Então aquilo que Deus te entregou, começa a profetizar, começa a declarar, começa a repreender aquilo que tem, sabe, atingido a tua casa, a tua família. Começa, declara nessa noite. Declara, porque o Senhor, Ele quer que você abra a sua boca e faça a vontade dEle. Ele te chamou como profeta nessa geração de hoje. Ele me chamou como profeta, Ele te chamou como profeta. Mas talvez você diga: não, Senhor, porque eu não sei falar, eu sou pequeno, eu sou falho, eu não vou porque eu tenho vergonha, eu não vou porque isso, eu não vou porque aquilo. Mas o Senhor, Ele te chamou como profeta. Ele te chamou como profeta nessa geração. E talvez você se acha velho demais também para ser profeta. Mas tem para todos. Tem para
todos, tem para jovem, tem para criança, tem para adolescente e tem para os anciãos também, porque o Senhor usa a todos. Aleluia, Jesus. O Senhor usa a todos. O Senhor quer te usar. Não importa a tua idade. Não importa a tua idade. Aleluia, Jesus. Sara, quando recebeu a promessa de Deus, mas Abraão, eles tinham quantos anos? 100 já era bem velhinho. E aí, tem idade? Não tem idade. Não tem idade para fazer aquilo e para Deus cumprir aquilo que Ele tem na minha e na tua vida. Só basta que eu e você se disponha. Só basta que eu e você se colocamos na posição de filho, na posição de profeta, na posição de escolhido. Porque se eu falar que quem é escolhido por Deus desde o ventre da mãe, todo mundo levantar a mão, não é? Todo mundo diz, eu. Mas quem está se colocando em posição de filho obediente, filho que ouve e coloca em prática aquilo que o Pai tem entregado em tuas mãos. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes, irmão, nós negligenciamos, deixamos para fazer o que é de Deus amanhã e fazemos nosso hoje. Mas o amanhã pertence a Deus. Então vamos fazer o que é de Deus. Vamos fazer, colocar em primeiro lugar, porque a primícia é do Pai. E não só é nos dízimos, nas ofertas não. É naquilo que eu e você temos de melhor, que é o nosso a 10ª parte do nosso dia para o Senhor. A 10ª parte daquilo que nós temos de melhor do nosso dia. Mas quantas das vezes eu falei já lá em Queimadas que nós vem para o culto só o farrapinho, não é verdade? Mas venha, não se preocupe não, venha e adore. Vem, adore, vem, adore. Vem e faça aquilo que Deus tem te entregado. Não deixe de vir porque está cansado, não. Não deixe de vir porque está com uma dor aqui ou uma dor acolá, não. Você está bem, em nome de Jesus. Declara saúde, declara paz, declara renovo na tua vida. Deus é bom, irmãos. E Ele não quer que eu e você ficamos em casa à toa. Ele não quer. Porque muitas das vezes o que nos afasta de Deus é o cansaço, é a fadiga. Porque os dias de hoje está passando assim, ó. Eu nunca vi uns dias tão rápido que nem está passando. E a semana, misericórdia. Mas é a palavra se cumprindo, que os dias se abreviar, os meses, os anos. Então vamos ficar atentos à voz do Senhor. Vamos ficar apercebido aquilo que Ele tem nos entregado. Porque nós, irmão, nós, eu não digo vocês, não é nós, porque quantas das vezes me dá vontade de eu ficar em casa, de tão cansada, de tão enfadigada do dia a dia. Mas eu sempre falo, eu vou para o culto me arrastando, e quando eu volto renovada. Eu vou para o culto só um farrapinho, quando eu volto, sabe, é um renovo que Jesus me dá, que eu volto bem para casa, eu volto sem dor, volto sem cansaço, sem fadiga. O Senhor quer você na presença dEle, mesmo cansadinho, mesmo enfadigado, mas Ele quer você na presença, o adorando. Você sabia que Ele sente falta quando você não vem ocupar a cadeira? Ele sente falta do teu glória, Ele sente falta do teu aleluia, Ele sente falta. Nós sentimos falta do irmão quando falta o culto. Nós sentimos falta quando o irmão para de dar glória. Aleluia, Jesus. Imagina Deus, porque nós achamos que nós sentimos falta, mas você já pensou, Deus, como é que Ele está olhando lá de cima e vendo
meu filho hoje não foi para o culto. Meu filho hoje não está, ele está no culto, mas está só farrapinho, mas está ali. Glória a Deus, ele está me adorando, ele está me adorando. Ele veio, ele se esforçou para estar na minha presença, ele se esforçou para vir dar um culto a mim nessa noite. Eu e você temos que nos esforçar. Nesses últimos dias, vamos parar de desculpa, vamos parar de, de nos as coisas que acontecem no dia a dia, nos afastar de Deus, nos afastar da presença de Deus, porque afasta o ser humano e muitas das vezes nós nem percebemos, porque nós estamos muito cansados, enfadigados e achamos que está tudo bem, mas o Senhor te chamou como profeta, o Senhor te escolheu, desde o ventre da tua mãe. Você, eu, quando estávamos gerando essas coisinhas que está aí, era um sonho ver o rostinho, mas o Senhor, Ele já via, irmão, Ele já via, e Ele já estava cuidando ali nos mínimos detalhes, e nós achamos que nosso amor é grande, é imenso, e o de Deus por nós, e o cuidado que Ele tem por nós, e o amor que Ele tem por nós. Então vamos nos preocupar mais e fazer mais aquilo que Ele tem nos entregado. Ele diz aqui acho que é o 9: e estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia, Jesus. Olha que coisa linda. Jeremias se achando uma criança, Jeremias se achando um menino, Jeremias se achando incapaz, Jeremias, com toda a pequenez dele, porque se a Bíblia diz que ele era uma criança, você já pensou a responsabilidade para uma criança levar o ID do Senhor? Aí Deus diz: hoje eu estou colocando as minhas palavras em tua boca, a tua boca, abre a tua boca, porque eu vou enchê-la. Abre a tua boca e deixa eu usar. Abre a tua boca e começa a profetizar. Abre a tua boca e começa a declarar que aquilo que não tinha jeito, a partir de hoje vai ter jeito sim, em nome de Jesus. Abre a tua boca e começa a declarar na tua família que vai ter vidas salvas nesse ano de 2023, vai ter vidas libertas. Abre a tua boca, Jeremias, e profetiza onde você vai, no seu trabalho, na escola, lá na rua. Começa a profetizar que o Senhor coloca a palavra na tua boca. Agora, para isso você tem que abri-la, para isso você tem que deixar o Senhor usar, para isso você tem que ser um filho obediente, porque o Senhor quer te usar de uma maneira toda especial, de uma maneira diferente, de uma maneira que você não vai entender. Lá em... eu trouxe uma filhinha aqui, gente. Jesus, tu és lindo. Lá em 2 Reis, fala: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém, veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E ele lhe disse: que te hei de fazer? Disse-me: dize-me o que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Essa mãe, ela não tinha quase nada, e ela estava passando por um momento muito difícil. Ela já tinha perdido o marido e estava vendo a hora os 2 filhos dela serem escravos, serem levados para trabalhar sem ganhar nada. Você já pensou
a dor, a preocupação, a angústia que essa mãe estava sentindo. Mas ela foi procurar Eliseu. E Eliseu disse: o que é que tu tem em casa? Tua serva não tem nada, somente uma botija de azeite. Ele disse: vai, pede vasilhas, não poucas, a todos os teus vizinhos, tranca a tua porta, mas os teus filhos, e deita o azeite em todas as vasilhas, coloca a parte, a que tiver cheia. Olhando aos olhos humanos, é mais uma coisa que não tem sentido. Porque como que a pessoa vai pedir vasilha, sair na nossa rua pedindo vasilha a todos os nossos vizinhos, se eu só tenho uma botija de azeite? Quando a gente obedece a voz de um profeta, a voz de Deus, ele trabalha de uma maneira que nós não entendemos. Ela obedeceu, ela foi, mesmo sendo loucura para muitos, mas senão hoje não estaria escrito na Bíblia. Você já pensou se ela não tivesse obedecido? E muitas das vezes nós vamos atrás de um conselho, nós pensamos, nós queremos ouvir aquele conselho que enche o nosso ego, que seja conforme aquilo que nós estamos esperando, não conforme aquilo que Deus tem para nos entregar. Não é verdade? E ela foi obediente, ela foi, pediu vasilha a todos os seus vizinhos, fechou sua porta com seus filhos e começou. E o milagre de Deus começou através quando ela deitava aquele azeite. Você já pensou aquele azeite não parando daquela botija? Como se fosse uma torneira, você ligar e começar a descer água, e ela encheu todas aquelas vasilhas. O agir de Deus é lindo na vida daquele que é fiel, na vida daquele que obedece. A diferença está em obedecer. Obedecer a palavra do Senhor. Nós temos que examinar a palavra de Deus, porque quando nós tentamos agir por nós mesmos, nós sempre vamos quebrar a cara, nós sempre vamos dar um passo, não, 10 para trás, e para voltar aqueles 10 para frente de novo. Muitas das vezes é uma luta. Obedeça a voz de Deus. Se Ele disse que ia te encher, Ele vai te encher. Se Ele disse que te escolheu desde o ventre da mãe, Ele escolheu. Se Ele te separou, Ele te chamou para uma grande obra, Ele te chamou, irmão. Então obedeça a voz do Senhor, obedeça, cuida daquilo que Deus entregou em tuas mãos, cuida para quando for naquele grande dia, nós não somos como um servo inútil, um servo que não cuidou daquilo que Deus nos entregou. Aleluia, Jesus. Eu achei lindo, porque quando a gente só lê, mas quando eu estava sem a Bíblia, eu estava apanhando feijão de corda e vi na minha memória os versículos, a passagem, e eu ali remoendo. Eu disse: Jesus, o Senhor é lindo. O Senhor fez um vale de ossos secos se levantar, virar um exército. E ainda Ele falou: ei, era toda a casa de Israel. Aqueles ossos secos era toda a casa de Israel. E o Israel de hoje somos eu e você. Então nós temos que cuidar para não sermos uns ossos secos, andando para cima e para baixo e achando que tem vida. Nós temos que cuidar. Cuida daquilo que Deus te deu. Cuida daquilo que Deus colocou em tuas mãos. Cuida, porque o inimigo das nossas almas está doidinho para nos iludir, para nos colocar tanta fadiga que eu e você muitas das vezes nem percebemos que estamos afastando de Deus. Muitos estão aí fora achando que estão bem, mas são apenas ossos secos, andando para cima e para baixo sem o Espírito Santo de Deus, que é aquele que dá vida. Então seja obediente. Aquilo que Deus te entregou, cuida, faz com amor.
Faz somente aquilo que Ele te ordenar. Faz somente aquilo que Ele te ordenar. Porque para Jeremias, Ele deu uma ordenança. E para mim e para você também. Não temas diante deles, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. E quantas das vezes eu e você tememos? Quantas das vezes eu e você temos medo? Quantas das vezes nós temos medo? Quantas das vezes nós nos achamos que somos incapazes? Quantas das vezes o Senhor quer nos usar e nós dizemos não? Então, se eu e você começar a falar assim, você pode ter certeza que muitas vidas aí fora vai ser alcançada. Se eu e você deixarmos o Senhor usarmos como Ele quer, como Ele quer, e não como nós queremos. Profetiza. Vamos profetizar primeiro em nossas vidas, para que Deus venha dar espírito de ousadia, espírito de renovo, espírito de restauração em nossas vidas, para quando nós sairmos aí fora, sairmos restaurados, transformados pelo poder e pela graça que o Senhor tem nos dado. Ele já nos deu, irmão. Só basta que eu e você tomamos posse. Porque quando eu e você tomamos posse, o agir de Deus é muito maior do que eu e você imaginamos. Porque o Senhor, Ele cuida. Ele cuida igual o pastor começou a falar aqui, dos fiel nos dízimos e nas ofertas. Ele não deixa faltar. E Ele cuida daquilo que você tem entregado. Ele cuida sim. Porque Ele sabe o que você tem enfrentado na tua casa, na tua família. Porque para ver nós aqui tudo arrumadinho, bonito, mas cada um tem uma luta, tem uma batalha. Mas o Senhor está cuidando. O Senhor está dando vitória, irmãos. O Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando daqueles lá que ficaram em casa. E você vem aqui clamar e, sabe, pedir misericórdia por eles. O Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando de uma maneira toda especial. Então, Jeremias, abre a tua boca e começa a profetizar. Começa a falar. Começa a declarar que há vida. A vida, porque o Senhor diz que tem vida. O Senhor diz: profetiza, Ezequiel. Profetiza. Ezequiel abriu a sua boca e profetizou. E aí você, o que é que você vai sair fazendo daqui hoje? Será que você vai sair profetizando? Será que você vai sair como a mulher? Declara, sabe, disposta a obedecer. Quando ouvir a voz de Deus, quando ouvir a voz de um homem de Deus, um conselho de um homem de Deus, ir lá e executar conforme aquilo que Ele lhe ordenou. Ela não fez ao contrário. Ela não pediu poucas vasilhas. Ela não teve vergonha de pedir vasilhas. Ela foi e bateu na casa de todos os seus vizinhos e pediu vasilhas. Você já imaginou elas? Um balde, bacia. O agir de Deus é lindo. O agir de Deus é lindo. Só basta que eu e você tomamos posse e colocamos em prática. A diferença tem que ser essa, irmão. Nós temos que aprender a colocar em prática em nossas vidas. Em nossas vidas. Porque senão não vai dar certo. Se eu e você não colocarmos em prática, não vai dar certo. A gente tem que ouvir e obedecer e depois ainda colocar em prática. Obedecer e colocar em prática, porque o Senhor te chamou. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor já te livrou de muitas, o Senhor já cuidou de você de uma maneira toda especial, que eu me esqueço, você se esquece, mas o Espírito Santo de Deus te traz à memória nessa noite, o que Ele já fez por você, o que Ele tem cuidado de você, o que Ele tem cuidado da tua casa e da tua família, nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. Ele tem cuidado do seu povo. Então, irmão, vamos colocar em prática aquilo que Ele tem nos ordenado. Coloque em prática. A diferença é obedecer. Faça como Ezequiel. Não fique de boca fechada, não. Abra a tua boca e profetiza. Abra a tua boca e declara que há salvação, há libertação, há transformação, há cura, há renovo, há restauração.
Vamos começar a profetizar que esse ano de 2023 nós vamos voltar, mas com tudo, para a presença de Deus. Aqueles que saíram da presença vão voltar cheios da graça e do Espírito Santo, e nós vamos estarmos prontos para receber aqueles que chegarem na casa de Deus. Aleluia, Jesus. Quantos esse ano que se passou não passaram na igreja, não é verdade? Mas vamos começar a profetizar, porque Deus me chamou e te chamou para isso. Ele me chamou e te chamou para uma grande obra. Não foi para ficar de boca fechada, não foi para dizer que é pequeno, não foi para dizer que não tem mais jeito, mas para profetizar e declarar que há possibilidade daqueles que estão lá fora, o Senhor ir lá e trazer com a sua mão poderosa, e trazer com seus braços fortes para a presença dele, porque foi para isso, irmãos, foi para isso. Ele te chamou para uma grande obra. Não esqueça disso, não esqueça disso, que ele te chamou para uma grande obra. Ele te chamou, ele te escolheu para você executar uma grande obra ainda aqui na terra. Então executa, faz a vontade de Deus. Não olha para a tua idade, não olha se você é criança, não olha se você já é ancião, não olha se você já está ficando meio cansado, mas olha para Cristo, que é aquele que nos renova todos os dias, aquele que nos renova, que nos restaura e que nos transforma, e que nos chamou para uma grande obra. Não esqueça, não esqueça disso. Aleluia, não esqueça que você precisa abrir a tua boca e deixar Deus te usar. Não esqueça disso. Abre a tua boca e profetiza. Abre a tua boca e declara. Declara lá na tua família. Eu vou declarar a minha: salvação, libertação, transformação, renovo, restauração, comunhão. Aleluia, Jesus. Vamos profetizar, sermos profeta nesses últimos dias, porque o Senhor te chamou para isso. Não foi só para esses que estão aqui na Bíblia não, viu? Hoje é eu e é você. Por isso ficou esse livro aqui, ó. Um livro lindo que nos ensina o caminho que devemos andar e como nos devemos nos comportar. Não é verdade? E o melhor lugar é passar dia 31, né? É 31 esse mês? 31 aqui, viu? O melhor lugar é na presença de Deus. O melhor lugar que eu e você temos para passar é na presença de Deus, é juntos, adorando e glorificando e sendo grata ao Senhor, porque Ele me chamou e te chamou para uma grande obra. Amém? Amém, irmãos. E desde já agradeço a minha oportunidade, em o nome de